Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Nosso texto hoje está em Marcos, capítulo 10, do verso 46 em diante. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se para Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Pai Santo, em nome de Jesus, nos dê graça para compartilharmos essa palavra. Fale conosco, fale com todos aqueles que tiverem oportunidade de ouvir essa ministração, que o Senhor venha falar igualmente aos corações. O texto que nós lemos aqui fala que Jesus estava chegando em Jericó e ao sair da cidade, ele depara com um moço e Jesus estava ali saindo e multidões o acompanhavam. Mas antes de entrarmos nesse detalhe, eu quero falar um pouco sobre Jericó. Quando o povo de Israel, sendo conduzido por Josué, atravessou o Jordão em direção à terra prometida, a primeira cidade fortificada que eles encontraram foi Jericó. Era uma cidade grande, com uma muralha larga, de maneira que tinha até construções em cima da muralha, casas em cima da muralha. Os estudiosos falam que essa muralha era tão larga que provavelmente dava para passar uma carruagem por cima dela. Então era a estrutura, a fortificação daquela cidade para resistir ao inimigo, para impedir que o inimigo acessasse a cidade. Mas quando o povo de Deus entrou e guiados por Josué, Deus deu uma estratégia para Josué que quando tocasse a trombeta, depois de rodear a cidade 7 vezes, durante 7 dias, e no último dia 7 vezes no dia, tocasse as trombetas, as muralhas cairiam. Não pelo poder de aríates, de pedras arremessadas contra o muro, de nenhuma situação dessas, mas pela intervenção do Senhor. Ao tocar a trombeta, as muralhas ruíram e o povo entrou sobre aquela cidade. Mas Josué lançou uma maldição sobre aquela cidade. Na verdade, ele lançou algumas maldições. Primeiro, ele falou que tudo que tivesse naquela cidade seria anátema, seria destruído, seria condenado, e que o ouro, a prata, seria dedicado ao Senhor. E isso trouxe um problema que depois a gente pode falar em uma outra situação. Mas ele lançou ainda uma outra maldição, que se alguém reedificasse aquela cidade, se alguém fosse reconstruir aquela cidade, quando ele lançasse a pedra fundamental, a pedra que iniciasse a obra, morreria o seu filho mais velho. E quando ele colocasse as portas sobre a cidade, ou seja, quando ele completasse a obra, morreria o seu filho mais novo. Ou seja, que do início ao fim da obra, a pessoa perderia todos os seus filhos. E mais na frente, quando a gente lê lá no livro dos Reis, das Crônicas, a gente vê que isso aconteceu. Uma determinada pessoa reconstruiu a cidade e se cumpriu na vida dele aquela profecia de Josué. Mas Jericó, então, era a primeira e mais forte barreira de impedir o povo em direção à terra prometida, a bênção do Senhor. Mas agora, meus irmãos, o tempo tinha passado, o povo já tinha entrado na terra prometida, já tinha passado por várias situações. Jesus, o Filho de Deus, tinha se encarnado, fez carne, habitado entre nós. E Jesus ali com seus discípulos entrou em Jericó. E quando ele saiu, uma multidão o acompanhava, porque onde Jesus ia, as multidões o acompanhavam. Uns porque queriam ver os milagres que ele fazia, ver os sinais que ele fazia. Outros porque estavam tão necessitados e queriam comer do pão que ele
ele multiplicava, mas por onde ele ia, as multidões o acompanhavam para ver os sinais, os prodígios, aquilo que Jesus realizava de uma maneira extraordinária, de uma maneira poderosa, e o nome do Senhor era glorificado. E quando ele saía de Jericó, então, uma multidão o acompanhava, e a Bíblia fala que tinha um cego chamado Bartimeu. Bar quer dizer filho, Timeu é filho de Timeu. Então, aquele moço era chamado pelo nome do pai, é o filho de Timeu, é o Bartimeu, né? E esse moço, ao saber daquele alvoroço, daquela multidão, ele perguntou: o que é isso? E alguém disse: olha, é Jesus que está passando por aqui. E ele já ouvia, já tinha com certeza ouvido falar da fama de Jesus, e ele então se põe a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas então chegaram: olha, para de gritar, não incomode o mestre. E a Bíblia fala que ele gritava ainda mais forte. Irmãos, às vezes algumas pessoas, até com boa intenção, não quer que você incomode a Deus, não quer que você incomode ao Senhor. Irmãos, Deus não fica incomodado quando nós nos colocamos diante dele, quando nós começamos a rogar por ele, quando nós começamos a invocar o nome dele, quando nós começamos a clamar por ele. O Senhor não fica incomodado com isso. Pelo contrário, o Senhor vê nisso algo bom, quando nós nos colocamos para clamar o nome do Senhor, o nome do Deus onipotente, todo-poderoso, que é o único que pode nos ajudar em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos das nossas vidas. Então o Senhor não fica incomodado, mas algumas pessoas incomodadas com aquele rapaz clamar ao Senhor, quiseram calá-lo, quiseram que ele tentaram fazê-lo calar, mas aquele moço gritava ainda mais. Então quero dizer para você que está compartilhando esse vídeo, que está vendo esse vídeo, ouvindo e vendo esse vídeo, se alguém quiser te calar, não deixe que ninguém te cala. Permaneça no intuito de clamar ao Senhor, no intuito de buscar o Senhor, porque a palavra do Senhor nos fala que para buscá-lo enquanto Ele está perto, buscá-lo enquanto podemos achar, que quem clama, quando nós clamamos, o Senhor nos responde e nos anunciar coisas grandes e ocultas que não sabemos. E aquele cego então continuou a clamar. Mas a Bíblia fala que aquele cego, ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho, ele estava à margem do caminho, ele não estava no trajeto, no percurso que as pessoas faziam, indo para um lado e para o outro, mas ele estava à margem. Eu quero aproveitar isso também para falar que muitas pessoas são marginais em relação a Jesus, não no sentido de criminosos, não no sentido, mas que estão à margem no que diz respeito ao relacionamento com o Senhor. Ele está sempre à parte, ele está sempre à beirada, ele está sempre à margem do caminho. Ele não se envolve com o Senhor. Ele é calado pelas pessoas, ele é calado pelas multidões, ele não tem nenhum interesse de se envolver com o Senhor. Às vezes ele tem a sua vida toda à margem, a vida toda ali nas proximidades, mas não interage com o Senhor, não se aproxima do Senhor, não tem um vínculo maior com o Senhor. E aquele moço, embora estava à margem, ele começa a clamar. E mesmo que quiseram calá-lo, ele não se calou, mas ele continuou a clamar. E Jesus então mandou chamá-lo. E alguém disse para ele: olha, ânimo, o mestre te chama. E a Bíblia fala que ele já lançou de si a capa. O interessante, meus irmãos, que naquela época o cego, ele carregava uma capa que o identificava como cego. Então as pessoas, ao ver aquela pessoa com aquela capa, já mesmo de longe, sem perceber a visão da pessoa, já sabia que aquela pessoa era um cego. Então naquela época os cegos não são como hoje, que aprende o braille, aprende a ler, que consegue às vezes se locomover sozinhos. Naquela época ainda não tinha esses recursos, não tinha essas habilidades, e muitas vezes o cego era conduzido por alguém para ficar num local, para pedir, para esmolar, não é? E as pessoas, ao ver aquele cego com aquela capa, eles já davam ali, né, a sua contribuição, a sua ajuda, a sua oferta para, de alguma forma, socorrer aquela pessoa nas suas aflições, nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Mas quando aquele moço recebe a palavra: olha, o mestre te chama, o mestre mandou te chamar, ele já lança de si a capa, ou seja, ele já abandona aquilo que o identificava como cego,
aquilo que o caracterizava como cego, aquilo que fazia com que, mesmo de muito longe, as pessoas já identificassem aquele moço como cego. Ou seja, algo já aconteceu nele. Olha, Jesus te chama. E Jesus está nos chamando. Jesus chama a todos. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus continua chamando não somente aquele cego Bartimeu, mas Ele chama o cego, Ele chama o surdo, Ele chama aquele que está sem esperança, Ele chama aquele que está sem paz, Ele chama aquele que está em dificuldade, aquele que está em aperto, Ele chama aquele que está bem sucedido em tudo o que faz. O Senhor chama a todos, sem discriminação, sem exceção. Homens, mulheres, crianças, negros, brancos, Ele chama a todos, Ele não deixa ninguém de fora e fala: vinde a mim. Mas quando Bartimeu ouviu que Jesus o chamava, ele já lançou de si a capa, ele já lançou de si aquele instrumento que o caracterizava como cego. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Normalmente o cego esperava por uma esmola, o cego esperava por uma ajuda. A Bíblia conta uma situação em que os discípulos estavam indo, Pedro e João, ao templo para oração, e lá na porta do templo, a porta formosa, a porta mais bonita do templo, tinha uma pessoa que ficava lá esmolando, não é? E esperando ali receber alguma coisa. E naquela situação Pedro vira para ele, Pedro mais João vira para ele: olha, não temos ouro e não temos prata, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. No caso, aquele moço era aleijado, era coxo, não conseguia andar, era paralítico, não é? E esperava uma ajuda financeira. Mas Pedro e João oferecem para eles algo muito mais relevante, mais profundo, mais grandioso, que era a bênção do Senhor, que era o encontro com o Senhor. E aquele moço então entra para o templo louvando e adorando ao Senhor. Aqui agora, esse moço era cego e ele já lança de si a capa, mostrando que ele não estava querendo uma esmola, ele não estava querendo uma contribuição financeira, ele estava querendo algo muito mais. Vemos aí um paralelo, lá de Atos dos Apóstolos, estava esperando uma contribuição, olhava para as mãos das pessoas, ver se alguém ia colocar uma contribuição para ele ali. Já o cego Bartimeu, ele ao contrário, ele lança de si a capa, deixando muito mais claro, deixando estabelecido que ele não estava em busca, a partir daquele momento, de uma contribuição financeira. Ele queria algo muito maior, algo muito mais grandioso, algo que só Jesus, só Deus podia fazer na sua vida. E Jesus pergunta para ele: olha, o que queres que eu te faça? Aquele moço então fala com Jesus: Senhor, eu quero ver, eu quero ver. E Jesus fala com ele: vá, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Aquele moço, meus irmãos, quando ficou sabendo que Jesus o chamava, ele abriu o coração. Agora há pouco eu fiz um vídeo de uma outra ministração, de uma mensagem mais curta, né, baseada em Apocalipse 3:20, Jesus falou: eis que estou à porta e bato. E eu aproveitei aquele texto para falar como tem algumas pessoas que se fecham em relação ao Senhor, abre para várias experiências, abre para experimentar muitas coisas, abre para fazer muitas coisas estranhas, diferentes, inusitadas, mas se fecham totalmente para o contato com o Senhor. Aquele moço não, ele abriu o seu coração para o Senhor, ele já lançou de si a capa e foi totalmente aberto para o Senhor. E quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele já tinha pronto a resposta. Ele já não estava mais interessado de mendigar, ele já não estava interessado mais de uma pequena contribuição financeira, mas ele queria algo que fosse tirá-lo daquela condição de dependência, de impotência, de não conseguir por si só ali trabalhar as suas coisas. E ele fala: Senhor, eu quero ver. E tendo a visão restaurada, sendo restabelecido a sua dignidade, a sua condição de trabalho, a sua condição de independência. E Jesus então fala com ele: olha, vá, a tua fé te salvou. E aquele moço então passou a ver e passou a seguir Jesus
pelo caminho, ele deixou de ser um marginal em relação a Cristo, ele deixou de ser alguém que fica à beira do caminho, que só fica observando quem vai e quem vem, mas ele agora se pôs no caminho e começou a seguir a Jesus. De igual forma, meu irmão, minha irmã, o Senhor não quer que você seja um marginal em relação a Ele. O Senhor não quer que você fique na margem, mas o Senhor quer que você entre no caminho e comece a andar com o Senhor, aberto para receber tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida, abrindo a sua visão, abrindo a sua audição, abrindo o seu coração para receber de Deus tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Que Deus continue te abençoando, te aguardando. Um grande e forte abraço. Que Deus em Cristo te abençoe.